Linha Internacional. Chamar para essa abertura de programa o Eduardo Barão, que tem as últimas informações para a gente aqui no Bandeirantes Acontece, direto de Nova York. Barão, correspondente da Rádio Bandeirantes nos Estados Unidos. Barão, boa tarde para você. Olá, Cris. Boa tarde para você, para todo mundo também aí no Brasil. Aeronaves de Israel e dos Estados Unidos bombardearam hoje o prédio onde estava reunida a Assembleia de Especialistas, o órgão responsável por escolher o próximo líder supremo do Irã, depois da morte do Ayatollah Ali Khamenei. Imagens mostram o prédio severamente danificado na cidade de Qom, enquanto o conflito entre Teherã, Washington e Jerusalém segue em rápida escalada. O bombardeio acontece em meio a uma série de operações que visam enfraquecer a hierarquia política e militar do Irã. Além do prédio dos clérigos, instalações governamentais de defesa também foram alvos em Teherã e em outros pontos estratégicos do país. O governo americano emitiu um alerta formal pedindo que cidadãos dos Estados Unidos deixem imediatamente o Oriente Médio diante da escalada de ataques e da resposta iraniana. Um dos alvos das últimas horas foi a embaixada americana em Riad, na Arábia Saudita. Um dos elementos que tem chamado bastante atenção aqui nos Estados Unidos é a utilização de drones. O presidente americano Donald Trump admitiu hoje que o país pode ter problemas com estoques de armamentos. Em post nas redes sociais, o republicano atribuiu a falta de armas de alta qualidade a doações do ex-presidente Joe Biden à Ucrânia de Volodymyr Zelensky. Muito obrigado ao Barão, conosco direto de Nova York, Zaidan. E aí, na sequência, agora há pouco, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os iranianos que os Estados Unidos tinham em mente para liderar o país nesse pós-guerra, nessa transição de governo lá no Irã, estão mortos, segundo Trump. Tudo foi destruído. O republicano disse também que o pior cenário possível no Irã seria um líder tão ruim quanto o Ayatollah Ali Khamenei, morto lá no último sábado, nos bombardeios do último sábado. O Trump conversou com jornalistas agora há pouco, durante a visita oficial do primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, lá na Casa Branca. Sem entrar em detalhes, o Trump afirmou que o Irã tinha plano de atacar antes deles, contradizendo uma fala, inclusive, do chefe da diplomacia americana, o Marco Rubio, de que Israel teria desencadeado a guerra. Aspas aqui do Trump. Acho que eles iam atacar primeiro e eu não queria que isso acontecesse. Então, se for o caso, pode ser que eu tenha forçado a mão com Israel, afirmou aqui o Trump. Mais cedo, Washington e Teherã deram sinais de que não há espaço para a diplomacia no momento. Trump escreveu nas redes sociais, como o Barão destacou, que as defesas aéreas, a Força Aérea, Marinha e liderança do Irã se foram. Eles querem conversar, eu disse, tarde demais, completou o Donald Trump. Situação de momento envolvendo esse conflito lá no Oriente Médio, viu, Zaidan? O Trump mente com muito sossego, porque ele está absolutamente indiferente à reação internacional, que de resto é grotesca, é pífia, pusilânime em muitos casos, não? Nós temos algumas manifestações de coragem, como foi o caso do governo espanhol, que negou o uso de bases na Espanha para que decolassem dali aeronaves militares dos Estados Unidos. E o Trump, em represália, disse que os Estados Unidos cortarão as relações comerciais com a Espanha, pelo menos por um tempo. Mas houve, pelo menos, manifestação de coragem do governo espanhol, do Pedro Sánchez, de negar o uso de bases estabelecidas na Espanha. De resto, está lá o Merz, sentado ao lado do Trump e concordando com tudo que o Trump fala, com tudo que o Trump faz, com tudo que o Trump decide, embora, quando discursa só para os europeus, goste de falar da necessidade de autonomia europeia. Aliás, a Alemanha que está investindo pesadamente na modernização e reconstrução de suas forças armadas, né? O que deixa até outros países preocupados, mas, em compensação, quando conversa com os Estados Unidos, tem reações absolutamente cordatas. E foi um dos que primeiro elogiaram aquele acordo nefasto que a União Europeia fez com os Estados Unidos, em razão do tarifaço. Um acordo que foi, como disse o então primeiro-ministro francês,
sombrio para a Europa. Merz elogiou. Quando viu as reações internas do povo alemão, aí disse, parece que o acordo não é tão bom assim, mas já estava assinado, né? E, de todo modo, esse ataque relatado pelo Eduardo Barão, ele ainda não sabemos quais as consequências, porque é a Assembleia dos Peritos, 88 ayatollahs que se reúnem exatamente para a decisão de quem sucederá a Khamenei. E aquele que for escolhido para suceder a Khamenei, ele sairá desses ayatollahs que ocupam o topo da ordem xiita iraniana. E não só iraniana, né? Mas também com forte influência sobre xiitas do mundo todo. Aliás, no Iraque, Panvec, muitos xiitas partiram furiosamente contra a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, foram contidos por forças policiais, mas a reação foi por conta do assassinato de Ali Khamenei. E o Iraque é majoritariamente xiita. O país está fragmentado, né? Desde a invasão dos Estados Unidos e a morte de Saddam Hussein. Mas o Saddam Hussein era sunita, ele mantinha os xiitas afastados com repressão brutal. Essa é a verdade, porque eles são maioria no Iraque também. Então, se houve uma carnificina nessa explosão decorrente de uma bomba na Assembleia dos Peritos, o futuro iraniano ele fica suspenso em decisões provisórias, né? Porque só essa Assembleia de Peritos tem a autoridade constitucional e religiosa para definir o sucessor de Ali Khamenei. Então, se todos morreram, ou se muitos morreram, o Irã fica pendurado em decisões provisórias, inclusive com o atual conselho, e claro, também com o Larijani, que não faz parte desse triunvirato, mas é hoje uma das principais autoridades do Irã. E o Trump, com essa bobagem, o Irã iria atacar primeiro, isso é uma tolice, uma infantilidade, né? Muito mais para o público interno, né? É ele que prometeu reduzir drasticamente as intervenções no exterior dos Estados Unidos, em razão da dívida pública que se aproxima de 40 trilhões de dólares. Ele que falou, primeiro a América em primeiro lugar, não vamos nos envolver em conflitos que não nos dizem respeito. Só que esse é um discurso para o público interno, e é para esse público que o Trump fala que apenas fez um ataque preventivo, porque o Irã atacaria primeiro. Isso é uma mentira não só deslavada, mas infanto-juvenil, né? Basta olhar com alguma isenção qual era a situação do Irã, e a conclusão é óbvia: o Irã não atacaria ninguém primeiro, né? Ele só poderia usar as armas para responder a ataques, jamais para atacar primeiro. O Irã não desejava essa guerra, não queria essa guerra, sabe que essa guerra pode ser devastadora, inclusive para o poder estabelecido no Irã em 79, não há dúvida. E por fim, quando o Trump fala não nos envolveremos em conflitos externos, como ele prometeu na eleição, e continua dizendo isso para os seus eleitores incautos, é uma mentira que não se sustenta por 2 horas, né? Afinal de contas, os Estados Unidos têm uma política imperial, os Estados Unidos são um país imperialista, e isso não é determinado pela Casa Branca, pelo Departamento de Estado, pelo Pentágono. Isso é uma decorrência natural do capitalismo. O monopólio e o imperialismo são decorrências naturais. E alguns países, quando atendem às exigências econômicas, políticas e militares, invariavelmente se tornam potências imperialistas, como aconteceu antes com o Império Britânico, com a França, com a Alemanha, com a Holanda, com a Bélgica. E hoje você tem 2 potências imperiais, os Estados Unidos e a China. E não há a menor dúvida que esses ataques ao Irã miram também esse confronto muito mais largo, muito mais amplo, muito mais complexo entre Estados Unidos e China, pela aliança que há entre Irã e China, meu caro Panvec. Pois é. E nem parece que é o Trump, né, Zaidan, que a gente tanto ouviu dizer ao longo desses últimos tempos, como você bem destacou, né, revelou isso na campanha e venha fazendo campanha sistemática dele para ele mesmo, para que ele recebesse o Prêmio Nobel da Paz, né?
seria, segundo ele, um grande responsável por resolver questões que estariam em curso no mundo, guerras em andamento, ele acabaria com todas as guerras, não haveria nenhuma questão envolvendo problemas bélicos e de conflitos mundo afora, né, pelo menos no que diz respeito aos interesses americanos. Criticou o fato de ele não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, ganhou inclusive um prêmio pela paz, né, das mãos do Gianni Infantino, lá no sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Só que ao mesmo tempo que o Trump reverbera todo esse discurso, como você destaca, né, que é uma série de lorotas, né, lorota em cima de lorota, ontem o Barão trouxe uma informação importante aqui no Bandeirantes Acontece. O Trump, com esse ataque ao Irã, ele se tornou o presidente americano, e aí somados os 2 mandatos, que mais atacou países mundo afora e países, inclusive, que nunca tinham sido atacados pelos Estados Unidos. Já são 7 atacados pelos Estados Unidos sob a gestão do Donald Trump, né? Só para a gente ter uma dimensão do que é essa figura que comanda hoje os Estados Unidos. Antes desses bombardeios de hoje, viu, Zaidan, o número de mortos lá no Irã, segundo as autoridades do país, a imprensa estatal iraniana, o número de mortos era de 787. Certamente esse número vai aumentar diante desses bombardeios que a gente observou ao longo desta terça-feira. Enquanto os bombardeios ocorrem no campo da guerra, a região ali do Estreito de Hormuz, que também é diretamente envolvida no conflito, segue fechado, segundo o Irã, né? Mas de qualquer forma é uma tensão que ocorre na região que paralisa 20% da logística global de petróleo. Que isso, se ontem os mercados reagiram de uma forma mais tranquila, ou pelo menos observando o que estava acontecendo por lá, hoje a coisa está um pouco mais nervosa no mercado financeiro mundo afora. O petróleo voltou a subir, opera mais uma vez ali próximo de uma alta de 10%. O dólar sobe aqui no Brasil e o dólar está se valorizando mundo afora também, mas o dólar sobe 2,17% neste momento aqui no Brasil, vale R$ 5,27. O euro sobe um pouco menos, 1,22, vale R$ 6,12. E a Bovespa, se ontem reagiu positivamente, porque as ações das petrolíferas, puxadas pela Petrobras, puxou o índice da Bolsa Brasileira, né? Fechou inclusive com uma alta ali no fim do dia, hoje despenca. A Bovespa, que chegou a bater uma queda ali de 4,5%, agora cai 3,34%. São os reflexos desse conflito também na área econômica, Zaidan, que você destacava inclusive na sua análise de abertura, justamente essas relações que ficam entre China e Irã e tudo que envolve essa relação. A China, que são apoiadores históricos do Irã, neste momento reagindo de formas diferentes a tudo isso, né, Zaidan? A gente segue monitorando qual que vai ser o comportamento desses países, porque é muito diferente do que eventualmente poderia se esperar, porque não há nenhuma manifestação e não deve haver qualquer coisa do tipo de apoio bélico ou apoio militar nessa questão do Irã envolvendo Estados Unidos e Israel, né? De maneira nenhuma, né? Militarmente, o único país com essa capacidade não estivesse mergulhado em uma guerra é a Rússia. Mas ainda que a Rússia não estivesse em guerra com a Ucrânia, a Rússia não entraria num conflito militar com os Estados Unidos por causa do Irã, né? Fornece armas, fornece apoio logístico, e a China, por sua vez, é vital hoje economicamente para o Irã. O Irã está sob sanções há anos, uma economia estrangulada, crescimento do desemprego, crescimento considerável da inflação, dinheiro local vale cada vez menos. E o Trump, vale ressaltar, não é? O Trump, esses números, o que mais atacou, reunindo os 2 mandatos, o segundo mandato está apenas no início do segundo ano de um mandato de 4 anos, mas isso não faz do Trump um presidente pior do que os anteriores. Na verdade, ele segue a linha, particularmente desde a Segunda Guerra Mundial, com Truman, com Eisenhower, com Kennedy, com Lyndon Johnson, com Nixon, com Ford. A exceção é Jimmy Carter. Jimmy Carter quebrou
essa lógica do poder presidencial nos Estados Unidos, mas é retomada ferozmente pelo Reagan e segue com Bush pai, com Clinton, com Bush filho, com Obama. Obama produziu caos na Líbia, na Síria. O Clinton atacou um país europeu, atacou a Sérvia, atacou o centro de Belgrado, matou civis de Belgrado, utilizando forças, mas uma ordem que veio diretamente dos Estados Unidos. E por fim, Joe Biden e, claro, o Trump. Né? Então, com exceção do Jimmy Carter, o que o Trump faz, embora com números superlativos, não difere dos presidentes anteriores. E quanto ao impacto econômico, o dólar subindo dessa maneira e a tendência, isso depende ainda de alguns fatores, né, mas de uma consolidação do aumento do preço do barril, pode bater em $100, você vai ter efeito inflacionário aqui dentro. Não só diretamente pelo combustível, mas pelo encarecimento de tudo que é importado, né, com o dólar mais caro. O real se deprecia e qualquer produto importado fica mais caro. E combustível mais caro significa comida mais cara. E não só pelo transporte da comida da roça para a cidade em caminhões, já que a produção no Brasil é escoada majoritariamente por rodovias, mas também porque a agricultura usa óleo diesel no trator, na colheitadeira, na roçadeira. Os adubos ficarão mais caros, são importados. Alguns fertilizantes ficarão mais caros. Então não há dúvida que se essa tendência continuar por mais algumas semanas e talvez meses, haverá um impacto inflacionário no Brasil, meu caro Panvelho. E aí a gente lembra daquela questão dos juros, Banco Central e tudo mais, taxa Selic.